André, bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum, tudo bem? Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Ana? Tudo bem. Deixa eu só falar, Boa tarde. acertar um ponto aqui. Agora tá aí. Desculpe. É porque o David falou sobre refinaria. São tantos nomes que confundem, porque tem vários nomes. Porque antigamente era Landulfo Alves, mas ela também é conhecida como refinaria de Mataripe. Mas é tudo a mesma coisa, a mesma refinaria. E ela mudou de nome agora também, porque depois que ela foi privatizada. Né? Mas a gente falou o tempo inteiro de uma refinaria só, que é a refinaria que fica na Bahia, fica em São Francisco do Conde, é a segunda maior do país. O nome anterior era Landulfo Alves, ela foi vendida para Mubadala. Mas só para esclarecer isso. André, então, mais uma vez, bem-vindo. Você escreveu um artigo para a Folha de São Paulo falando sobre os ataques ao Haddad, né? Aí teve até um cartaz na Times Square. Você acha que, então, que esses ataques ao Haddad são injustificados? Eu acho que eles são até justificados, sim, viu? Porque está incomodando, né? Ninguém gasta dinheiro assim se não tiver, né, ficando incomodado com a agenda do governo. Eu acho que tem um caldo aqui de elementos que explica isso, mas eu não queria também exagerar muito a importância dessa campanha de memes. Eu acho que ela é sintomática, mas eu também não vejo que ela vai ter impacto sobre o que, no meu entendimento, é o objetivo dela, que é bloquear a segunda fase da reforma tributária. Eu acho que ela pode gerar algum ônus para o governo em termos de popularidade em 2026, talvez até nas eleições desse ano, mas eu não acho que ela vai atingir o objetivo dela, que é efetivamente bloquear esse avanço. Eu acho que é mais uma expressão de insatisfação, porque a agenda do governo é bastante intensiva em recompor a base tributária, então isso afeta interesses de grandes corporações, afeta interesse do topo da distribuição de renda. A gente está falando de pessoas que ganham bilhões de reais por ano, que hoje passam ao largo da Receita Federal, não pagam quase nada de imposto. Quando eu falo quase nada, é quase zero mesmo. A gente está falando de pessoas que têm a carga tributária de 1% e ganham mais de 1 bilhão por ano. Então, é uma injustiça tributária muito grande. E isso, obviamente, incomoda muito aqueles que têm muito poder, mas tem um aspecto aqui, Miguel e Ana, que eu acho que é uma fragilidade da agenda do Haddad, desse foco na justiça tributária, que inevitavelmente você consegue angariar e arregimentar insatisfações de pessoas que estão, na verdade, sendo beneficiadas por essa agenda, só que elas não conseguem perceber, e não é culpa delas, não é por ignorância, não é por burrice, não tem nada a ver, é porque muitas vezes o benefício não é visível. Então, eu hoje estava conversando com algumas pessoas jornalistas, tentando entender isso, né, que é quando a pessoa vai ao supermercado, ainda que ela esteja sendo beneficiada por algum elemento que o governo fez, se o preço sobe, ela acha que ela está perdendo. E ela vai olhar para aquela entidade que é a mais visível, a mais saliente, e aí, se ela chegar e abrir o aplicativo do celular dela e estiver falando que o ministro está taxando as pessoas, automaticamente ela vai ligar a isso, ninguém gosta de pagar imposto, então a insatisfação ela brota de um anseio figadal, não é nem nada racional, porque a pessoa se sente mal. Agora, é algo muito diferente de ela efetivamente estar sendo, né, negativamente afetada pelo governo. Então, o que a gente tem de objetivo aqui para falar? Primeiro, os grandes grupos de maior poder estão sendo incomodados, tem muito mais que dá para fazer, existem 500 bilhões de reais de desoneração de vários setores, então a gente está falando de pouco menos de 5% do PIB, que poderia, né, ainda avançar e ser direitos, privilégios retirados desses grupos poderosos. Mas há também muitos fenômenos positivos na economia, como o aumento da renda, o aumento da massa salarial que está batendo recorde, o aumento da atividade econômica, não só do agro, mas a indústria, investimento, varejo, serviços, a queda do desemprego, e tudo isso é prosperidade. Só que, e aqui é o chato da economia, e eu não estou falando como algo que é muito inacessível, não. Quando a pessoa ganha mais, e ela chega no supermercado para comprar as coisas, o que ela lê não é assim, olha, a conta ficou 10% mais cara, mas eu estou ganhando 20% a mais. O que fica na cabeça é o tomate custava 8 e agora está custando 12. A berinjela custava 6, agora está custando 13.
E a pessoa fica com o nível de preços na cabeça. E a ideia do nível de preços elevado é o que incomoda muita gente, mesmo que a renda dela tenha crescido mais do que cresceram os preços. E isso eu acho que qualquer governo acaba sofrendo, porque a inflação ela gera essa percepção negativa. Então eu acho que os memes eles são justificados no sentido de estar incomodando esses grupos, e eu acho que a repercussão também é justificada, porque as pessoas, né, têm às vezes dificuldade de entender onde que a vida delas está melhorando, onde que efetivamente houve um avanço, quanto disso está ligado ao governo e quanto disso está ligado a fenômenos que não dependem do governo. Então eu acho que faz parte desse jogo. O que eu acho, Miguel, é que o governo deveria atuar de uma maneira mais assertiva na comunicação, né, e demonstrar onde que efetivamente, né, a vida das pessoas estão melhorando, e acho que em parte é o que a gente está fazendo aqui. André, isso a gente presencia aqui no jornal muitas vezes. Quando a gente vai falar da questão da inflação, que outro dia a inflação caiu, ou hoje, quando a gente estava falando da Petrobras, aqui no chat fica todo mundo falando, mais a gasolina aumentou, mais o tomate, mais o arroz. Então, essa é a percepção realmente das pessoas. Agora, o que eu achei interessante no argumento do seu artigo, do seu texto, é que, pelo que você fala, é um ataque preventivo, porque se você for ver todos esses últimos sinais, aumentou a empregabilidade, a ocupação, o desemprego caiu, inflação está controlada, investimento aumentou, a gente vai dando todas essas notícias. E mesmo assim conseguem transformar, pelo menos em parte, o Haddad num alvo, como se a carga tributária caiu, as distorções tributárias também estão sendo consertadas aí com a reforma tributária, e mesmo assim conseguem, através da comunicação, colocar o ministro da Economia como esse taxador, digamos assim. Até que se a crítica fosse pela questão do fiscalismo, né? Mas não, obviamente que não vai ser por aí, porque eles são os fiscalistas, né? Os que atacam. Exato, a gente vê, olha, a agenda do Haddad até agora, ela tem, e esse talvez seja o problema, a comunicação dela é muito centrada na tributação. Então, muitas vezes, os aspectos positivos que estão vindo do conjunto do governo como um todo, né, tanto o ataque ao desmatamento, né, o combate ao desmatamento, tentar lidar com tudo que diz respeito à violência, associado ao crescimento da renda, do emprego, distribuição regional do investimento. O Nordeste vai ser a principal região beneficiada com o novo PAC, e os investimentos que são convidados também pelo PAC por conta da atuação das empresas privadas. Então, tem várias áreas positivas, só que aqui, Ana, eu acho que tem uma interação, uma simbiose, que ela não é muito positiva para o governo, entre a agenda do Haddad e a agenda da imprensa. Então, a imprensa corporativa, ela constrange tremendamente o horizonte de planejamento do governo. Então, o que a gente chama de uma agenda fiscal pesada. O que é uma agenda fiscal pesada? Isso saiu no meu artigo de hoje da Carta Capital. A imprensa ela impõe um horizonte muito curtinho para respostas do governo. Então, a gente fica falando do fiscal todo dia. Você abre o jornal, eu imagino, se você for contabilizar, deve dar algo em torno de 50% das manchetes tem a ver com se o governo vai cortar gastos, se o presidente Lula está apoiando o arcabouço fiscal, se o ministro da Fazenda está oferecendo soluções de corte, porque só pode cortar, não pode mais elevar a arrecadação. E aí você pergunta, mas quem definiu que não pode mais elevar a arrecadação? Quem que está dizendo que não pode? E talvez aqui resida algo que incomoda muito nesses grupos, na capacidade do Haddad. Ele está enfrentando um Congresso que é altamente refratário ao governo Lula, e ele está conseguindo aprovar quase tudo que ele está colocando, não em termos de escala, né? As vitórias são sempre desidratadas, e aí tem até uma fala dele recente, acho que foi numa entrevista com a Miriam Leitão, que ele fala, não, ou eu perco integralmente ou eu perco parcialmente, ganhar não dá. Né? Porque você está lidando com os grupos de poder real, como diz o professor Beluso, o poder real não está no governo. O poder real está na sociedade civil, está nos grupos que concentram riqueza, concentram poder político, que tem controle, né, sobre bancadas no Congresso. Ali está o poder real. E você tem que ir fazendo esses dribles, né, nessas barreiras lá no Congresso para avançar. E ele está conseguindo. Ele está conseguindo questionar elementos que a gente há décadas precisaria estar discutindo, que são essas desonerações monumentais, que são esses privilégios tributários
que fazem com que o topo da distribuição tenha uma carga tributária de 1%, enquanto você tem um trabalhador ali de classe média, que ganha até R$5.000, tem uma carga tributária de 12%, 13%. Ou seja, a gente tem que tributar os ricos e não vai faltar nada para eles. Não é que eles vão passar fome, eles vão deixar de investir, eles vão deixar de ganhar dinheiro. Não, eles vão continuar ganhando muito dinheiro, só que eles vão contribuir mais. Então, a intensividade da agenda e da comunicação na questão fiscal e no foco na arrecadação, eu acho que expõe o Haddad a ser esse para-raio, né, de toda essa sujeira que acaba vindo em termos de ataque da extrema-direita. E aí tem o que eu chamo talvez a última gota que fez o balde entornar, que foi aquela decisão impopular, mas que na minha visão é correta, de taxar, né, a chamada taxação das blusinhas, de taxar as importações. E isso, obviamente, eu acho que acabou permitindo reunir todas essas insatisfações, inclusive de pessoas da esquerda, que viram ali no ministro um alvo fácil, exatamente por conta dessa agenda. Mas eu não acho que ela seja, do ponto de vista né, da gestão como um todo, razoável para quem apoia o governo. Eu acho que o Haddad está fazendo um trabalho árduo de tentar restaurar a justiça tributária. Restaurar não, né? Alcançar. A gente nunca teve justiça tributária. Mas alcançar a justiça tributária. E isso, né, em certo ponto, é impopular dependendo do nível de renda que você vai analisar. Ô, André, sobre essa taxa das blusinhas, né? Ela aparentemente é o centro das polêmicas, né? Transformaram essa taxa numa coisa enorme. Você acabou de falar que você acha até correta a aplicação. Eu sei que há uma polêmica, o Congresso, o Lula não queria, o Haddad queria, o Congresso não queria, depois passou a querer, aprovaram o apoio do Congresso. Por que você apoia essa taxa? O que é essa taxa mesmo? O que ela significa? Por que ela pode ser útil? Tá, então eu vou responder dizendo com base no que a gente tem, depois eu vou colocar uma alternativa, na qual a não taxação seria possível, tá? Então o que a gente tem hoje? Um fenômeno mundial chamado plataformas chinesas ou de Singapura, que fazem dumping descarado, reduzem custo, tem todo um processo de triangulação com países para poder exportar produtos muito baratos, né, fugindo da tributação e basicamente destruindo o varejo local de vários países. Não é só no Brasil. Os Estados Unidos recebem 1 bilhão de pacotes pequenos por ano, Miguel. Eles estão crescendo a taxa de 50% ao ano. Vocês têm ideia do que é isso? No ano que vem vai ser 1,5 bilhão de pacotes que passam ao largo da Receita Federal, né, no caso deles lá da aduana, e não pagam imposto. Então, o efeito disso acaba ser você basicamente exterminar o varejo, que em vários países emprega milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Aí a reação geralmente é assim, entendi, então, para eu manter o Magazine Luiza, eu agora, então, vou impedir que a pessoa compre produto lá fora. Sim, você vai ter que manter a Van, você vai ter que manter várias empresas de varejo e para manter os empregos delas. Aí você pode falar, não, mas eu quero consumir. Tudo bem, os Estados Unidos fizeram isso nos anos 80. Eles deixaram destruir os empregos deles, mandaram os empregos para a China e criaram o quê? Aquele vazio de emprego no meio oeste americano, que hoje é exatamente o terreno mais fértil para a emergência da direita americana. Então, note que tem custo tomar decisão. E aí eu digo, não quer tomar decisão? Quer deixar até $50 de isenção? Então a gente vai arcar com as consequências. E eu acho que o governo, corretamente, no início do mandato, com o Haddad, ele foi lá e falou, não, a gente tem que fazer a taxação disso, porque está fugindo do controle. Não sou eu, Miguel, morando na Inglaterra, mandando um pacote para você, entende? É uma plataforma que enche um container com um nome falso de remetente, Jack Chain, né? A Receita disso, tinha containers inteiros em que o remetente era o Jack Chain. Ou seja, é uma empresa que está usando uma brecha tributária para quebrar a indústria de outro país. Tá? E a gente tem que proteger de alguma maneira. Então, essa é uma medida que protege. Aí falar, não, mas eu estou beneficiando, né, a Van, estou beneficiando o Magazine Luiza. Tudo bem, vamos discutir a próxima etapa da reforma tributária e a gente tributa os lucros distribuídos dessas empresas. A gente tributa os donos delas na pessoa física, que é a próxima discussão. Agora, não dá para simplesmente fazer de conta que o problema não existe. Tanto que os Estados Unidos e a Europa estão estudando o que o Brasil fez o ano passado, quando o presidente Lula recuou da decisão, falou, Haddad, não taxa, mantém a isenção, mas vamos tentar garantir maior conformidade, que foi o remessa conforme.
E isso melhorou bastante, mas não resolveu o problema. Então, a negociação com o varejo, com a indústria, a gente vai proteger, mas aí vocês vão ter que contribuir quando a gente fizer a reforma. Esse é o primeiro ponto. O que daria para fazer? Mantém a isenção, sem nenhum problema, mas aí você tem que oferecer para os nossos empresários um caminho para fugir para cima. O que é fugir para cima? É não desempregar os 13 milhões de pessoas que trabalham nessas áreas que vão ser afetadas. É você gerar novos empregos, é você gerar mais qualificação, produzir empregos de melhor qualidade ligados a setores mais sofisticados. O problema, Miguel e Ana, vocês acham que a nossa elite está pronta para correr esse risco? Não está. Com taxa de juros a 10,5%, a maneira como o mercado de crédito está funcionando, você não vai conseguir escapar para o topo da fronteira tecnológica, que é produzir emprego de maior qualidade. Se a gente tivesse um empresariado que corre esse risco, que não está mais preocupado em viajar para Miami ou viajar para a Europa para gozar de turismo, em vez, né, de investir aqui, essa seria uma saída, mas infelizmente o nosso empresariado, ele demora, ele precisa de muito incentivo, ele precisa de uma política industrial que dê o caminho para ele poder construir essa sofisticação produtiva. E não é à toa que o que a gente está vendo de investimento, o que a gente está vendo de crescimento industrial está vindo com hercúleo esforço do BNDES e do MDIC para poder estimular essas atividades, mesmo com uma taxa de juros no patamar em que se encontra. E a gente ainda está conseguindo, o que mostra que o Brasil é uma potência produtiva, porque mesmo com a bola de ferro presa no calcanhar, a economia brasileira ainda anda. Mas está andando por quê? Porque o governo está injetando dinheiro na mão do povo para o povo consumir. Aí a economia vai. Isso a gente já conhece há décadas. Coloca o dinheiro na mão do povo que a economia decola. Foi assim nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, foi assim no primeiro mandato da Dilma, entendeu? Aí quando teve o golpe de 2016, o que acontece? A gente tira o dinheiro da mão do povo. 7 anos de estagnação. E o governo está fazendo isso. Agora, não quer taxar as blusinhas, vai ter que arcar com as consequências quando elas vierem. E aí não adianta chorar, porque a Inês é morta. Muito bom. André, deixa eu te fazer uma outra pergunta, tentando relacionar um pouco até a questão mais com a política, a economia com a política. Eu vi um comentário seu sobre essa questão da queda do desemprego e como isso vai mudando também o perfil do próprio emprego, né? Você fala até de empreendedorismo, de desespero, vai diminuindo. As pessoas querem carteira assinada, querem ser formal, né? Querem ir para o mercado formal de trabalho. Você enxerga nisso também uma maior consolidação, digamos assim, desse campo? Porque a gente sabe que o campo bolsonarista também bebeu muito dessa questão da informalidade do trabalho, desse empreendedorismo de desespero. Isso ajuda a consolidar mais, dar mais estabilidade ao próprio governo Lula e um futuro aí desse projeto? Vamos dizer, eu acho que oferece apoio popular. Se o governo conseguir encaminhar a agenda na direção de promover um emprego de qualidade, não é aquela carteira verde e amarela lá que é, né, é um emprego de fachada, né, a formalidade de fachada. A gente está falando, eu acho, de 7 em cada 10 brasileiros têm interesse em ter uma carteira assinada, tá? Porque ela confere benefícios, ela oferece uma rede de proteção, ela estimula a poupança individual, né, porque tem poupança forçada ali no meio. Então eu acho que é um conjunto de benefícios que eu não acho que a gente já superou essa fase por conta da tecnologia, como muitas vezes a gente vê na imprensa corporativa, né? Olha, CLT é coisa do passado, é coisa né, antiquada, é nada. Exatamente. Tanto não é que a principal elite tecnológica dos Estados Unidos, que é quem está lá no Vale do Silício, eles são altamente progressistas no sentido de defender uma renda universal, porque eles estão vendo que não vai ter proteção do emprego. A gente está falando de bilionários, são a favor de ter uma renda básica universal, com todos os limites que tem a renda básica universal e tal, mas eles defendem isso. Então eu não acho que oferecer direito, né, garantir isso, seja uma agenda ultrapassada, mas o neoliberalismo ele é tão onipresente e onisciente que ele precisa, né, de uma força combativa muito grande da parte da política de governo para conseguir tirar as pessoas desse transe de que a liberdade delas de trabalhar em qualquer hora do dia, né, que é o que oferece essas plataformas, na verdade é uma prisão, não é uma liberdade. A liberdade é exatamente o direito que ela tem, né, de trabalhar onde ela quiser, de acordo com os talentos que ela tem, e isso é conferido a uma economia que está crescendo.
E aqui que veio uma dificuldade para mim, Ana, com a minha profissão, né, principalmente a corrente central da economia, que é aceitar que um desemprego de 7% da força de trabalho é pleno emprego. Então, assim, os modelos dizem isso porque os modelos estão olhando para a economia do jeito que ela está. Agora, se a gente tem 7% de desemprego e a gente está colocando, sei lá, 60% da força de trabalho em empregos de baixa qualificação, né, que é o setor informal da economia, mostra que se a gente investir em qualidade do emprego, em ciência, em tecnologia, em inovação, proteger os setores que podem ser ecossistemas geradores de emprego, a gente pode, olha que curioso, empregar melhor a pessoa, com um salário melhor, só que a produtividade é tão maior do que a produtividade que ela tem lá no trem vendendo bala, que o aumento do salário dela é muito menor do que a produtividade adicional que ela traz para a economia. O problema é como é que você tira uma pessoa que está 3, 5 anos vendendo bala no metrô, que já tem toda a rede de fornecedor dele, já tem toda a habilidade de venda, e fala assim, agora vai trabalhar 8 horas por dia. Se ele não tiver direito, se não tiver uma remuneração adequada, se não tiver transporte de qualidade. Então, a gente precisa efetivamente emplacar a agenda de que a coisa pública, o ambiente público, a infraestrutura, o emprego de qualidade precisam ajudar o mercado a atingir o nível de produtividade necessária, não para manter desempregado o trabalhador, mas para reempregá-lo de uma maneira a garantir maior produtividade. Isso, infelizmente, no debate entre economistas, fica perdido com a ideia, se o governo tiver déficit zero, tudo ocorre automaticamente. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque se o governo equilibrar o déficit, mas ele não restringir o agronegócio de sugar recursos da economia como um todo e redirecionar esses recursos para outras atividades, a gente só vai enriquecer as pessoas do centro-oeste brasileiro que estão jogando rios de dinheiro no setor imobiliário, porque eles não têm onde colocar tanto dinheiro, e está gerando bolhas, né? Não bolhas, mas valorização de ativos imobiliários Brasil afora, meramente por especulação imobiliária, enquanto a gente está empurrando as pessoas cada vez mais para as periferias, porque elas não têm como manter o ritmo, né, de elevação dos aluguéis, de preços e tal. Isso tudo é resultado do modelo econômico. Então eu acho que o governo tem que caminhar nesse sentido e peitar um pouco a ideia de que a gente atingiu o pleno emprego. Eu acho que essa é uma falsa ideia e que acaba justificando, né, esse atraso na queda da taxa de juros. Vocês vão ver, daqui a pouco vai ser justificativa. Daqui a pouco a gente vai voltar a reduzir juros e a justificativa vai ser, não, tem que parar porque a gente já está tendo pressão, né, na área nos salários. Quando a gente sabe que não é verdade, perdeu muito salário durante a pandemia. Os salários estão se recuperando. André, uma pergunta sobre esse desafio do governo de elevar a complexidade do setor produtivo brasileiro. A exportação está muito alta, o Brasil está registrando saldos comerciais de quase 100 bilhões de dólares. Né? E tem alguns setores industriais, a indústria começou o ano até bem, o primeiro trimestre foi bom, agora nos últimos 2 meses já caiu um pouco. Mas assim, qual a expectativa sua para a indústria brasileira, para esses esforços do BNDES pela neoindustrialização? O que você está vendo que pode dar certo? Eu estou um pouco preocupado, Miguel, que eu estou achando que está faltando um pouco de coordenação nas atividades. A gente tem 3 grandes planos, né? A gente tem o plano de transição ecológica do Ministério da Fazenda, que busca pegar recursos de fora e direcionar para áreas ligadas à transição verde. A gente tem o plano Mais Produção do MDIC, né, que está envolvido ali a Nova Indústria Brasil e tal. E a gente tem o plano de integração regional do Ministério do Planejamento, juntando todos eles com o novo PAC que está na Casa Civil. Então, eu acho que essa distribuição de tarefas ela é boa, porque você otimiza o uso do recurso ali administrativo para tentar atingir esses resultados, mas eu estou sentindo que está faltando conversa entre os planos. Então, cada ministério atua de uma maneira, mas eu acho que a energia acaba sendo desperdiçada. Se pudesse eliminar as sobreposições, né, fazer um encaixe melhor dessas atividades. Isso era para ter sido feito pelo CNDI, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, mas que também está tendo muita dificuldade de avançar. E eu não acho que isso seja estritamente uma questão, vamos dizer, a culpa de alguém. Eu acho que é o fato de que o Estado teve as suas capacidades deterioradas ao longo de 7 anos de teto de gastos,
que tirou muito, né, mandou muita gente embora, muito servidor, que é a memória do Estado, são as pessoas que conhecem. Quem trabalha no setor público, como eu, sabe que é uma máquina imensa, ela tem muitas particularidades, muitos detalhes, a maneira de operar os sistemas, a legislação. É diferente de você trabalhar numa companhia no setor privado. Então você, quando perde um servidor, você está perdendo toda a memória que tem ali naquela repartição, naquele determinado órgão. E o Brasil perdeu dezenas de milhares de servidores nesses últimos 7 anos que não foram repostos, né? A ministra Esther Dweck fala que é algo em torno de 90 mil, e a gente está repondo agora, né, nesse processo que vai se encaminhar, algo em torno de 7, 8 mil. Então, eu acho que isso explica muito da dificuldade do governo de fazer essa gestão, mas tem, obviamente, também a responsabilidade dele de tentar articular melhor. Então, dito isso, eu não tenho assim, um otimismo muito grande em a indústria retomar a liderança do crescimento do Brasil. Tá? Primeiro, porque a taxa de juros ainda está muito elevada, e nesse nível de taxa de juros, o único que se beneficia é o setor mineral agroexportador, porque ele tem acesso a crédito direcionado, com taxa de juros melhor, tem subsídio e tem uma série de isenções tributárias, né, como a gente vê no caso da Vale, da própria Petrobras e do agronegócio. Então, esses setores conseguem prosperar. Agora, a indústria, que tem a taxa de juros muito mais elevada do que qualquer grande produtor do agronegócio, que enfrenta uma carga tributária muito maior do que o agronegócio, tem dificuldade de avançar. Então, note que mesmo na reforma tributária, você tirou aí algo em torno de 10 pontos percentuais da carga tributária da indústria, mas ela ainda está múltiplas vezes maior do que o agronegócio tem. E aí, para as pessoas não entenderem que eu estou atacando o agronegócio, né, o que eu estou dizendo? Se você põe recurso no agronegócio na forma de isenção, na forma de crédito direcionado, na forma de vários benefícios, mesmo que você goste do agronegócio, não tem a ver com isso, tá, Miguel? Você está drenando recursos para esse setor em vez de ele ir para outros. Só que esse setor emprega muito pouca gente. A gente está falando assim de uma fatia ínfima de empregos, algo em torno de 3 a 4% da população da força de trabalho. Quando você agrega indústria, serviço, aí eles fazem isso para inflar o número do emprego do agronegócio. Mas a agricultura, a agropecuária emprega pouco. Quase 90% dos empregos gerados nos últimos 5 anos no agronegócio foram de subsistência. São pessoas cuidando de si mesmas, sabe? Não é para produzir em grande escala nem nada. Então, quando o agro suga esses recursos, está sobrando menos para o restante da economia, mesmo com alguma elasticidade em crédito e tal. E eu acho que isso que acaba gerando esse vício que a gente tem. Porque, concorda, Miguel, com 100 bilhões de superávit, quem que vai reclamar? Você vai reclamar que você está ganhando 100 bilhões por ano, né, em cima das suas importações? É óbvio que não. É óbvio que é excelente você ganhar 100 bilhões. Só que você vai ver a nossa dependência tecnológica em farmacêuticos, dependência tecnológica, né, em defensivo agrícola, em agrotóxico, todos esses nomes que eles criam para maquiar esse monte de veneno que a gente coloca na produção. A gente tem toda a produção de equipamento do agronegócio essencialmente importada. Ou seja, é muito difícil você escapar dessa armadilha de baixa sofisticação se você não redirecionar recurso para a indústria. E a gente está falando de manufatura de alta precisão, manufatura de densidade de trabalho qualificado e setor de serviços. Então, se não tiver um caminho nesse sentido, eu acho que é muito difícil a gente conseguir reestruturar a economia. E a questão da transição verde, eu ainda acho que ela está mais no plano do discurso do que na efetividade das ações. Tá? Eu acho que está muito disperso. Você tem o setor de eólica que cresce de maneira abundante, a gente já nem sabe o que fazer com tanta energia de painel solar. O sistema não dá conta, ele não está preparado para lidar. Tanto teve o blackout ano passado por causa disso. Foi excesso de oferta de energia renovável. Onde que está o investimento na articulação do sistema? Onde que está o investimento na rede de distribuição? Sabe por que ele não ocorre? Porque foi privatizada a maior empresa que coordenava tudo isso, que era a Eletrobras. Nossa. Ana, eu vou liberar o André. Eu posso só colocar uma última coisa? Tem mais uma listinha de perguntas, mas na próxima. Não, mas pode falar, eu estou bem. Se vocês não tiverem que me tirar, Então pode fazer pergunta para o André, pode fazer. A Bia vai. Não quer subir a Bia, talvez? Não, eu queria fazer uma última pergunta, André, porque está perto aí essa questão da Sabesp, né, da privatização. Eu vi que você tem escrito sobre isso também. O neoliberalismo está por aí também engolfando a maior de toda a América Latina, né? A Sabesp.
Não, isso que aconteceu é algo assim que me frustra. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter uma úlcera, porque quanto mais eu conheço dessa história, mais aflição me traz o silêncio estridente, barulhento da imprensa, porque não faz nada. Você lê os editoriais, eles falam assim, não, agora o investimento vai decolar. Como se não houvesse a experiência de centenas de municípios do mundo afora, em que isso foi a crença nos anos 80 e 90, e eles reestatizaram. Porque o que acontece? Isso, quando você lê o plano da Equatorial, tem tantas dimensões, Ana, que eu vou ficar só no que é mais chamativo aqui, tá? Porque eu já escrevi mais de 30 páginas sobre os problemas, só que, infelizmente, os meus espaços de coluna são muito restritos, então eu tenho que colocar o que é mais importante. Mas a gente está falando de uma empresa que é lucrativa, já tem capital aberto em bolsa. Se você vê, o neoliberalismo já está encaixadinho nela, porque ela já tem que dar rendimento para os seus acionistas, tem valor em bolsa razoavelmente alto, é uma empresa que já tem a cobertura quase integral de abastecimento de água e tem 85% de cobertura de tratamento de esgoto, quando o resto do Brasil tem 46% na média. Então, assim, é uma empresa que, se você for olhar, não precisa assim, de um investimento monumental para universalizar no estado de São Paulo. Não precisa. E é aqui que vem o ponto. Tirando os vícios que já aconteceram, que eles são do ponto de vista ético, sabe? Né? É ético, assim. Acho que a imprensa que defende, né, o valor das instituições tal, deveria só olhar para os vícios do processo. Nem a questão se deve ou não privatizar. É a questão assim, tem tanto vício no meio que seria motivo para acender um alerta. Mas não é por quê? Porque a imprensa quer há mais de 10 anos a privatização da Sabesp. Já faz 10 anos que eles lutam e defendem esse tipo, né, de movimento. A Sabesp, com esse plano que isolou apenas um concorrente, na maior empresa de saneamento da América Latina, a segunda maior empresa de saneamento do mundo, lucrativa, isolou um único concorrente num setor que tem pelo menos mais 5 empresas com o potencial, capacidade e complexidade bem maiores do que a Equatorial de lidar com uma operação da escala da Sabesp. Porque as pessoas não entendem, a Sabesp constituiu conhecimento sofisticadíssimo em saneamento, desde que ela foi criada em 73. Seus funcionários, seus técnicos, todo mundo ali tem um conhecimento muito amplo. Qual que é a primeira medida que a Equatorial vai tomar? Ela já deixou no plano dela fazer a otimização do quadro de funcionários. Para quem já é versado em neoliberalismo, né, Ana? O que isso significa? É rifar, mandar embora um monte de trabalhador e fazer o quê? Subir os salários dos executivos. E aí eu termino com o que eu considero que é o principal vício de ordem ética dessa operação. A CEO atual da Sabesp, a presidente, que é a Carla Bertocco, ela integrava o conselho de administração da Equatorial. E ela participou da transição até determinado ponto trabalhando nas duas empresas. Então ela tinha informações estratégicas da Equatorial e ao se tornar CEO da Sabesp, ela tinha informações estratégicas da Sabesp. Ou seja, só esse conflito de interesses, se fosse num governo do PT, já seria o suficiente para você chamar CPI, para extrair o diabo, o raio que o parta, para poder, né, jogar a luz em cima dessa operação. Como é o Tarcísio, que já foi escolhido como candidato da imprensa, então eles estão fazendo vista grossa. E aí o que acontece? A Carla Bertocco, ela ganhava R$1 milhão por ano na Equatorial. Ela saiu para ganhar R$160 mil na Sabesp. Como eu estudo finanças e como eu sei que quem está promovendo privatização para aumentar lucro de empresa também pensa na ótica do lucro, no meu entendimento, o que vai acontecer? Assim que for aprovada a privatização e o controle for repassado para a Equatorial, a gente vai ver o que aconteceu na Eletrobras. Assim que a Eletrobras foi privatizada, o que aconteceu com o salário dos executivos? Eles subiram 3.600%. Isso mesmo que vocês estão quem está nos acompanhando. Subiu 3.600% o salário dos executivos e rifaram lá, se eu não me engano, mais de 20% do quadro de funcionários. Aí isso gerou falta de manutenção, né, maior número de incêndios, a elevação da temperatura tende a agravar esses problemas e por aí vai. A Equatorial acho que vai seguir o mesmo caminho, porque o roteiro é o mesmo. Vai privatizar, começa a limpar o quadro de funcionários para garantir a otimização, deve diminuir a qualidade do serviço e o que a gente vai ver é um salto monumental no salário dos executivos. Eu acho que, inclusive,
em recompensa a Carla Bertocco pelos serviços que ela prestou nesse processo. E aí o resultado, e esse é o drama, para terminar, obrigado pela sessão de terapia aqui que vocês estão me oferecendo, né, é que esse problema não vai aparecer até 2029, mais ou menos. Então a gente só vai começar a ver problema depois de 2029 por um motivo simples. A empresa tem todo o interesse em catapultar os investimentos agora. Sabe por quê? Porque ela quer se tornar uma das maiores empresas de multiutilidades do país. Pegando dinheiro do BNDES, pegando dinheiro de fora a baixo custo para poder se tornar uma grande concorrente no setor das utilidades públicas, né? Energia elétrica, que é onde ela tem mais experiência, e agora no setor de saneamento, que tem poucas empresas concorrendo. Então, essencialmente, o governo Tarcísio de Freitas está dando um subsídio monumental para criar o que eles sempre criticaram, que é a sua campeã nacional, né, vamos dizer assim, de preferência, com o dinheiro do contribuinte, né, paulista. Eu não vou nem entrar nos detalhes de queda de tarifa, que isso aí é uma pasmaceira que não faz nem sentido. Eu acho que quem quiser ter acesso dá para entender a loucura que é esse arranjo. Muito bom, muito obrigada, André. Obrigado, viu, gente? Fiquem bem. Tentem ter um bom fim de semana depois dessa minha péssima contribuição ao bem-estar de vocês. Não. Bom, um abraço, até a próxima. Um abraço, fiquem bem. Um abraço para todo mundo que está aqui acompanhando. Boa sexta-feira. Abraço, André.